Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando aqui mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formadas por mestrandos e doutorandos do BPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje teremos um bate-papo aqui com o Duan Kizonde. Kizonde, Duan? Falei certo? Kizonde, isso. Falei certo, que é um poeta aqui da cidade aqui de Porto Alegre e também tem uma trajetória aí com a poesia periférica em relação também com os saraus negros aqui em Porto Alegre e também os saraus de São Paulo, onde ele circula também, e vai estar nos contando um pouco da sua trajetória aqui. Boa noite, Duan. Então, gostaria de começar te perguntando aqui como que começa aí teu interesse pela poesia e como a música entra nisso, né? Primeiramente, boa noite, agradecer pelo espaço aqui e dizer que é muito bom estar tendo essa oportunidade de estar participando de um programa da universidade. Como tu disse, a gente vem da periferia e como o Aquins mesmo fala, é favela, né? Periferia, muita gente diz que a periferia às vezes é playboy, né? Fala, eu moro na periferia, mas favela é só quem é mesmo de verdade, né? Mas a minha relação com a poesia é o seguinte: meu pai, ele sempre trabalhou como vigilante, né? Vigilante, porteiro, essas coisas assim nas casas. E nos prédios que ele trabalhava, sempre as pessoas colocavam o livro fora, coisa, e ele sempre trazia para casa. E a gente morava numa casa assim que era pequena, um pouco maior que essa sala, essa sala aqui do estúdio aqui. Então era inevitável, eu estava sempre esbarrando em livro, né? Mesmo antes de ler, sempre tinha livro nos cantos da casa pequena, não tinha espaço, mas sempre tinha livro. Então, com 5 anos já eu comecei a ler, já com meu pai me ensinando, quando ele ficou desempregado. Ele me ensinou a ler e a amarrar os tênis, a primeira coisa que ele me ensinou. Interessante. Daí, com 6 anos, eu fiz a minha primeira poesia no colégio, que foi a ocasião do aniversário de Porto Alegre. Teve o aniversário de Porto Alegre e a professora pediu para eu escrever alguma coisa em homenagem à cidade. E eu escrevi naquela linha do verso, né? Por causa que eu pensava assim, que a poesia era a melhor forma de escrever, por causa que tinha aquela coisa de que tu não podia ultrapassar a margem do caderno, né? A margem do caderno, claro. Então, a forma de poesia foi a primeira que me encantou. Daí eu já lia Mário Quintana, essas coisas todas aí. Agora eu tô com 24 anos, então são 18 anos já que eu faço poesia. Faz poesia, amado. Que interessante isso aí, né? E como que entra a música? Como que a música entra assim pra ti? A música também é meu pai. Meu pai é culpado de tudo isso, né? Por causa que a música, ele tem muitos discos. Até o Aquim estava lá em casa, passou lá em casa, lá ficamos curtindo muitos discos lá. Meu pai tem, eu acho que 500, 600 exemplares e é de tudo. Os bolachão antigos. Os bolachão antigos, vinil. E na época eu não gostava, né? Achava porque não é a música da moda. Não é a música da moda, mas a gente acaba aprendendo, né? E ele gostava muito de fita, que tinha aquelas fitinhas ali, gravava, que tinha a rádio... A Metrô, claro. Tinha o Black Knight e tal. E gravava naquelas fitas virgem, gravava rap. Então, provavelmente ele pegou aquela geração ali da Black Music. Isso, exatamente. Hurting the ali no Pinheiro mesmo, né? Exatamente. Mas curtiu o Jara, essas coisas todas aí, Metalúrgico, todas essas coisas, essas histórias. E tu meio que pegou na escuta, assim. Exatamente. Então a gente escutava de tudo, de Djavan, Gilberto Gil, Carlos da Fé, Hurting the Fire, Zap Roger. Era uma mistura, música cubana. Billie Holiday foi as primeiras lembranças de música que eu tenho, foi a Billie Holiday. E o rap tá aí de sempre, X também, que na época, final de 90, era o maioral assim pra nós. Então, e depois veio o Sabotagem. Daí o Sabotagem também foi que grande me influenciou mesmo. Mas aí já começa pela tua própria influência mesmo. Aí foi minha influência mesmo. Tanto que o meu pai escutava Racionais muito antes de mim. E eu demorei muito tempo pra começar a digerir a própria música do Racionais, que eu não curtia muito. Não curtia muito, Depois, com 14, 15 anos, que eu mesmo fui escutar, botei aqui nos ouvidos e foi escutar. Exatamente. Pô, que interessante, né?
E a gente tá falando de poesia e música, agora há pouco tempo aí, nós tivemos aqui no programa Músicas do Mundo um bate-papo com a Nayara, a filha do Oliveira, e ela estava comentando da relação que ele tinha com a música, tocava violão e tal. E eu sei que a gente sabe que o Oliveira tem um papel importante na tua história. Gostaria que tu contasse um pouco para os ouvintes da rádio como é que o Oliveira entra. Exatamente, porque acho que, como eu te falei, eu fui criado numa casa biblioteca, estava sempre esbarrando em livro, mas nunca tinha autores negros. Então eu não sabia que existia negro que fazia poesia. Daí um certo dia eu fui na casa da minha prima, e o marido dela tem uma biblioteca lá, na casa dela, e fiquei fuçando ali nos livros, assim, daí eu olhei, assim, poemas de Oliveira Silveira, abri, assim, pra ver. Daí eu comecei a ler já na biografia, poeta gaúcho, de Porto Alegre, deu o negão daqui de Porto Alegre, né? Que tu desconhecia, né? Conhecia a Mário, conhecia... Eu conhecia Carlos Drummond de Andrade, era o que eu gostava, Vinícius de Moraes, Ferreira Goulart, não tinha nenhuma referência negra em poesia. Eu achava que negro não escrevia poesia, né? Não sei porquê, mas achava que não tinha gente que escrevia poesia negra, né? Daí eu comecei a ler e também é uma identificação muito forte que o Oliveira Silveira tem com o Rio Grande do Sul, né? Sim, Eu peguei, eu acho que era uma tarde assim que tinha um churrasco, eu fui para um canto assim e li todo aquele livro. O cara não sabia mais como é que eu ia ver o livro, né? E coincidentemente isso aí foi em 2009. Bem no ano que ele faleceu. O ano que ele faleceu, por causa que eu saí naquela pilha assim, agora eu vou atrás desse cara aí, né? Depois eu fiquei sabendo, não, o cara faleceu nesse ano e eu, poxa. Daí foi essa influência que eu tive. E o livro meu de cabeceira até hoje é as poesias do Oliveira Silveira. A poesia do Oliveira. Às vezes eu tô em casa, assim, eu abro qualquer página e leio ali, tipo, tá sempre no meu imaginário, assim, é uma referência, né? Pô, não só poesia, mas também histórica, a né? história dele. Da consciência negra e tal. E ele também, eu acho que escreveu artigos também, coisas que a gente tem que resgatar melhor a obra dele. Sim, né? Pô, legal. E como que foi pra ti, Edu, assim, tu já tem, né, uma trajetória que tu falou aí dessa relação com a poesia em casa, e depois tu descobre o Oliveira, e como que chega na pretessência ali no livro do Supapo? Como que o Supapo poético entra nessa tua história, nessa tua trajetória? É uma história bem longa já que eu tenho com a poesia. E daí teve um episódio que eu tive um linfoma, né, no baço, e fiquei um ano e pouco, quase 2 anos nessa função, quimioterapia, internação e tudo mais. E foi um tempo que eu não fiz poesia. Parei assim, depois logo que eu saí, minha avó faleceu. Minha avó, inclusive, que é poetisa, que ela tem vários poemas lá que ela deixou numa pasta lá, que eu também estou trabalhando, quero ver se eu lanço um livro para ela em homenagem também. Que interessante isso aí, cara. E depois eu fiquei desgostoso, assim, né, da poesia e tal, não sei o que, daí todo mundo, não, mas agora que tem que fazer mesmo, né, para honrar o nome, né, tem que fazer agora. Daí tinha o Sopapo, até a Kizzy, né, é minha prima, eu sou primo da Kizzy e tal, já rolava o Sopapo e eu não ia, assim, também tava na readaptação, né, eu usava máscara, usava todas essas coisas aí, então não tava saindo muito, não podia ficar na multidão, assim, daí certo dia eu encontrei um amigo meu, ele falou, vamos lá no Sopapo lá. Daí eu falei um poema tímido, né, nem olhei pra cara das pessoas, falei assim rapidinho, daí voltei lá. Daí eu comecei a participar, daí teve no outro ano de 2015 a questão de fazer o livro, né. Daí eu tinha que colocar, cada um tinha 8 poemas para colocar, e eu não tinha tantos poemas assim. Por causa que muita coisa eu escrevia e não achava que estava bom e jogava fora, e minha mãe juntava. Então esses poemas que eu achei que eu joguei fora, na verdade minha mãe juntou. Pô, também colecionou, juntou exatamente, todas, que eu escrevi. Acabou virando uma obra. Exatamente. Que coisa. Daí eu quis colocar só os da nova fase, assim, né, do que eu estava escrevendo, já não estava batendo o que eu estava escrevendo antes. Então eu escrevi vários poemas e faltou, era 8, para fechar os 8. Daí eu tinha 7, assim, legal, massa, assim. E o Pretecência, que é um poema curtinho, né? Eu não dava muita bola para aquele poema ali e tal. Daí, vou botar esse aqui só para fechar, né? Só pra fechar o pacote e mandar. E justamente é o poema depois que deu o título ao livro, né? E é um poema aí que tá me levando em todos os lugares. Que tá te levando em todos os lugares. Até eu dei uma entrevista uma vez pro Airan também, que tava no Sopapo, e eu falei, a minha poesia que vai me levar, né, cara? Eu não sei de nada. E hoje esse livro circula por todo o Rio Grande do Sul, todos os saraus do Brasil também. Tá no Brasil também, na Biblioteca Nacional, todas essas coisas certinho aí. Teve a professora Giovana Xavier de História lá
do Rio de Janeiro, da UFRJ, que ela tem uma disciplina que é Intelectuais Negros, e ela abriu essa disciplina recitando meu poema e tal. Nossa, que legal. E depois tem um blog lá que é Historiadoras Negras também, que ela colocou o meu poema juntamente falando no artigo sobre o Oliveira Silveira junto, citou vários nomes. E eu tava lendo que loucura, assim, Ô, né? Tu é dessa geração agora, da nova geração de poetas, digamos assim, né? Exatamente. Que surge agora dos últimos 5, 4 anos pra cá, tem uma geração jovem. Isso, né? Mas acho que depois nós vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco do programa. Vamos ouvir agora o nosso parceiro aqui, o Akins Quintê, né? Tava aqui em Porto Alegre, e com certeza aí o próximo programa nós vamos dedicar a bater um bate-papo aí com a Akins Quintê. Inspirado em funk. Akins Quintê no disco Muzimba. O Akins é muito bacana. Vamos escutar então, Akins Quintê. É porque tem um poema, entendeu? Eu gosto de escrever uma poesia e tal, no qual eu respeito uma estrutura de literatura que rima a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. E eu fiz esse poema inspirado em funk. E aí ia ser da hora somar com você no lance de pickbox, certo? Parceiro Mac lá do louco. Entendeu, pai? Pode ser? Vamos lá? Vamos lá, chapa. Então amor, a sanha, fantasia, que eu nem sonho, novidade. Eu proponho arte, amor, arte manha. É assim que eu me apanho, adentrando a tua entranha. Afoito, eu vou na manha, tu pirada, eu piranho. O careta, algum medonho, amor se entregue e não deponha. Traz um drink, traz maconha, que só por prazer eu ponho. Mulher preta eu não estranho, é só essa que me ganha. Se esfrega e me banha, resistência eu não me acanho. Se me quadra o me ganha, quadra de tacanho. Me prendo no tamanho do quadril e tua façanha. Harmonia se disponha, vou em tua água e montanha. E tu mordes, me arranha, me engole assim risonha. Com vontade, amor e sanha, não dadinho de rebanho. Em teu ventre eu amanho, o quintê pra campanha. O orgasmo se arreganha, bravão, docilanho. É no colo do peganho que meu sexo te acompanha. Te acompanha. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esta é mais uma edição do programa Músicas do Mundo Etnomusicologia na rádio da universidade. Continuamos o nosso bate-papo aqui com o Duan, poeta aqui do Rio Grande do Sul, da cidade aqui de Porto Alegre. Agora a gente vai conversar um pouco, Luan, sobre saraus aí, slam, e como tu circula por esses espaços aí, né? Eu queria que tu contasse pra nós um pouco como é que é essa experiência agora, a última que tu teve com saraus em São Paulo, lá visitando as quebradas lá do Akins. Foi uma experiência assim que eu... sem palavras, por causa que tem essa relação com o rap. Essa relação com o rap mexeu muito com a minha cabeça desde pequeno na cidade de São Paulo. Então era um lugar que eu sempre quis visitar. E por obra do destino eu fiquei em Pirituba, que é a quebrada lá do RZO, né? RZO, então eu já fiquei curtindo, assim, muita coisa, assim, a Brasilândia até onde é a família do Akins também, da onde veio a Negrali, todas as vezes eu ficava associando todos os lugares que eu passava, né? Então São Paulo foi um lugar que eu sempre quis visitar. E a questão cultural de sarau e tanto de slam e cultura em geral em São Paulo é um movimento forte, muito maior, até porque é uma cidade de tamanho... Porto Alegre parece uma coisinha pequena. É o interior, né? Eu ficava passando na rua, assim, olhando pros prédios, assim, parecia que eu era o Jeca Tatu, né? Então, foi muito importante mesmo. Mas eu acho que eu tava falando que em 10 dias de São Paulo, eu fui mais eventos do que eu vou num ano, às vezes, aqui em Porto Alegre, né? Verdade. Então, é uma coisa de se pensar, assim. E tu vê que a cena aqui, né, apesar de ter poucos, é muito forte também, né? É forte, tá sendo forte, né? Por exemplo, você tem o Supapo e você tem os guris do slam agora. O Supapo é uma referência, entendeu? No sul do Brasil e no Brasil todo. No Brasil todo, né? Pelo formato que ele impõe, né? De ser com protagonismo negro. E a pessoa pode ser branca e colar lá, mas ela vai falar um poema de um poeta negro, né? Não pode sair dessa ordem aí. Então eu acho que é referência. São poucos saraus, assim, que levantam essa bandeira. Exatamente. Que levantam essa bandeira. Isso tu pode observar agora na tua ida em São Paulo? Sim, eu já tinha ido também no Rio de Janeiro também. E pude também ir em alguns lugares, assim.
e vejo que nessa questão, assim, o sopapo representa muito bem, assim, a gente chega até nos outros lugares e tem orgulho de dizer, ó, tem um sarau lá em Porto Alegre que é o sopapo poético, já são 5 anos já que estão lá levantando essa bandeira e estamos firmes. Boa, que legal. Isso acaba sendo digamos assim, um cartão de visita para os outros, né? E acaba quebrando uma barreira também, né? Que é aquilo que tu falava logo no início, que o artista, o poeta, ele não tem não tem aquela imagem do poeta negro no sul, né? Isso. Nem tu falar na questão nem do poeta negro, nem de ninguém, nem né? de ninguém, né? Então chega o sarau com o sopapo como referência, é interessante observar. Tem o Nelson Maca lá em Salvador, lá que faz um movimento muito forte, ele sempre fala bem do sopapo poético. Eu acho que para todo mundo que aparece lá e fala da questão, como é que tá a questão do sarau em Porto Alegre. Eu acho que o principal é o sopapo ainda. Tem o movimento novo, que é o do slam, né? Que também tá ficando forte, né? Que em São Paulo já faz muitos anos já que eles já estão fazendo slam, e eu acho que o slam em Porto Alegre começou ano passado. Ano passado. Slam Peleia, tem slam Chamego, slam RS... O da Tinga agora também, surgiu da Tinga bom, já. O Alvorado também tem, que eu tô sabendo. Então a juventude está começando a dialogar, a descobrir mais, a poesia. Exatamente. Assim. E como tu circula por esses espaços? Tu vai nesses slams, o slam foi assim, a primeira vez que eu fui no slam foi domingo agora, por causa do A15, assim. Eu gosto, assim, mas eu não iria pra mim competir lá e tal, assim, Porque tem esse caráter competitivo. Tem o caráter competitivo, assim, mas eu acho bacana, eu olho bastante os vídeos, compartilho essas coisas, assim. Mas eu já sou, acho que mais a moda antiga. Mais a moda antiga. Tem isso também, né? A juventude, ela quer mais esse lance da disputa e tal. Uma das organizadoras do slam teve aqui também na rádio, comentou, né, como que estrutura o slam, a forma como ele é. A gente sabe que tem um caráter competitivo, mas não é uma competição que nem a gente pensa que é. Sim. Mas é competição, é saudável, né? É uma competição saudável. Competição sadia. Que é algo que está presente também nas rimas o freestyle, né? O freestyle, enfim, né? na disputa também que tinha antes do samba antigo, né? Exatamente, o Partido Alto. Partido Alto. E a gente vê que tem tudo uma relação, toda uma relação, né? Vem do Partido Alto já... Depois veio pro hip hop, o freestyle, todas essas coisas. Agora já tá renovado no slam, que também já é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Nos Estados Unidos, né? Verdade. Pô, interessante. Eu queria te perguntar, Dua, como que tu vê a poesia, assim, que impacto que teve pra ti a poesia do A15? Assim? Pô, o A15 hoje em dia eu posso dizer que é uma pessoa assim que as pessoas não se encontram por acaso, entendeu? Ele passou esse dia na minha casa, mas ano passado a gente veio, até a gente foi lá na Tuca lá contigo e tal. Foi muito legal. A gente trocou várias ideias, mas eu já tô de olho no A15 desde 2014, quando eu fiquei sabendo que ele ganhou o Festival de Poesia em São Paulo, e já fui procurar ele na internet, já trocar uma ideia com ele e tal. Falando que eu fazia poesia, mandei uns poemas pra ele, e ele falou, massa e tal, não sei o quê. E me indicou várias pessoas quando eu tava indo pro Rio de Janeiro. Mas eu conhecia só o primeiro trabalho dele, o Punga. Né? Que já é muito bom o primeiro trabalho dele. Só que agora com o Muzimba e o Incorporas também, que é de poesia erótica, assim, eu acho que ele tá no auge, assim, da poesia dele. E ele traz toda essa questão da oralidade, a questão de ser... da periferia mesmo, de ser negro. E ele tem um HD na cabeça. HD na cabeça, O cara sabe muita coisa. Ele sabe muito, É muita coisa mesmo, assim. E é interessante ver também como ele utiliza o sônico, né? Exatamente. A música na poesia dele. Essa questão também de relacionar... A poesia dele é muito musical, mesmo que não esteja uma acompanhação instrumental, ou uma batida, uma base, alguma coisa, tu já lê, tu já começa a imaginar uma melodia, né? É verdade. Então é muito musical, assim, e a relação dele com o samba também é muito forte, com o rap é muito forte, né? E com o funk também. E com o funk também. E me diz uma coisa, Dua, tu vê, assim, como que a tua obra, como que tu vê, assim, o teu perfil dentro dessa, digamos, dessa cena, assim, escutando as tuas poesias, ou como que tu percebe? Se tu acha que a tua poesia tem de sônico ou não? Ou tu acha que é mais a moda tradicional mesmo que tu tá seguindo, assim? A minha poesia também tem. Eu que não sou sonoro, eu acho. Eu não sou musical, né? Mas a minha poesia, o meu verso, ele acaba sendo. Eu acho que uma pessoa que tem essa vertente da música, ela pode musicar tranquilamente, assim. Até o Pretecência, uma vez, já surgiu proposta também. De musical. Pretecência. O Quilomboje também, que é um poema, assim, que bastante conhecido.
que também tem essa relação com as palavras, assim, bem musicadas, assim, dá pra fazer samba, dá pra fazer rap, dá pra fazer muita coisa. Eu que sou meio duro nessa coisa, até porque eu já quis fazer rap quando era mais novo e vi que não dava certo. Não dava certo. Daí eu, vou ficar por aqui na poesia. Na poesia que eu fico mais confortável. Exatamente, Sim. E vamos então, como que se diz aí, declama... Como é que as pessoas falam? Eu digo que eu vou falar um poema. Vai falar um poema. Recitar, né? Outros falam recitar, declamar. Como é que tu gosta de... Eu gosto de dizer que eu vou falar o poema. Vai falar o poema. Recitar e declamar é uma coisa assim meio colonial, assim, né? Coisa, até a ideia de sarau também é uma ideia que o próprio Sopapo e outros lugares do Brasil, e São Paulo principalmente, estão desconstruindo essa coisa, né? Que sarau era uma coisa aristocrática, né? Sim. Então era feito na Casa Grande, ali, tocando um piano e tudo mais. E os negros quase não participavam. Não participavam só para servir a bandeja, né? De vinho, champanhe, sei lá o quê. Então, o dia que eu vou falar mesmo um poema, que falar é um ato sagrado mesmo, né? Então eu vou falar o Pretessência. Pretessência, né? Vamos lá. Preta, a essência que busco. Batuco no lusco-fusco do meu próprio ser. Lapido, ancestralizo, estudo e questiono, com muita paciência, mas jamais abandono a minha pretessência. Nossa. Bacana, então vamos aproveitar esse embalo de preta e vamos ouvir ali a música, né, do A15. Não é mulata essa preta. Essa é foda. Preta não mulata, preta não mulata, preta não mulata, não mulata, é preta. Preta não mulata, preta não mulata, preta não mulata, não mulata, é preta. Essa preta não é mulata essa preta. Você chamando assim, você só maltrata. Não é mulata essa preta não é mulata. Dependendo do ambiente, cê vai arrumar treta. Essa preta não é mulata essa preta. Cá entre nós, palavra feia e chata. Não é mulata essa preta não é mulata. Eu aprendi assim e vou mandando essa letra. Essa preta não é mulata essa preta. Abandone essa ideia, arranque da língua, a chibata. Não é mulata essa preta não é mulata. Rabisco chão com arco-íris, é incrível borboleta. Essa preta não é mulata essa preta. Puta papo torto, desapegue que desacata. Não é mulata essa preta não é mulata. Nem coisificação, brinquedo dos careta. Essa preta não é mulata essa preta. Você chamando assim, só perde nem empata. Não é mulata essa preta não é mulata. Por respeito e carinho, que eu empunho a caneta. Essa preta não é mulata essa preta. São mulheres, não mula, avisos da gravata. Não é mulata essa preta não é mulata. Esse termo não agrada grito, então vê se respeita. As mulher preta, as mulher preta, as mulher preta, Não mulata, é preta. Astúcia de pensador, paciência de pescador. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui nesse terceiro bloco com o Duan, né? Duan, agora eu queria conversar contigo também uma coisa muito interessante que a gente percebe nos poetas negros, né? Que é a questão do debate racial, né? A questão racial como um tema, digamos assim, central do Cadernos Negros. Tanto do Cadernos Negros como da literatura negra brasileira, né? Qual o papel que tu vê para ti dessa poesia negra na educação, assim? Como que tu vê? Tu acha que a poesia negra já foi descoberta pela educação ou ainda a gente tem muito ainda que fazer? Ela está sendo descoberta, né? Agora com essa coisa de ver vários negros na universidade, inclusive eu entrei na universidade, moro na Loma do Pinheiro e eu vejo várias pessoas da Loma do Pinheiro que tá estudando aqui na URGS, tá como bolsista, né, ProUni lá na PUC, nas particulares boas e tudo assim. São essas pessoas aí que vão começar. Eu acho que a gente é a primeira geração realmente que vai, entendeu? Porque tá vendo aí um monte de... Toda semana eu vejo gente aí fazendo
mestrado, doutorado, virando mestre, virando doutor, Sim. uma coisa que antigamente Que não se via, né? Não se via. Não era comum, né? Eu passava todos os dias aqui, quando eu ia pro centro, eu passava por aqui, por essa faculdade aqui, mas não sabia que podia entrar. Entendeu? Porque não tem nada dizendo assim, venha vocês. Venha vocês, né? As pessoas lá onde eu moro, elas pensam assim, e quanto é que tu paga lá? Quanto é que tu paga a mensalidade lá? Como é que eu faço para entrar? Tem que fazer o Enem e tal, não sei o que. Tem o pré-vestibular, eles não sabem, eles pensam que o pré-vestibular também é uma coisa relacionada já com a universidade e tudo mais. Então é uma desinformação geral, né? Uma desinformação geral. Então acho que a poesia negra está sendo descoberta por nós mesmos, Por né? nós, Eu também não sei se sou uma grande sumidade da poesia negra. Eu procuro estudar, mas ainda tem muita coisa pra gente... Não só poesia negra, mas literatura negra em geral. E o Cadernos Negros vem fazendo isso há 40 anos, né? E poucas pessoas conhecem o Cadernos Negros. Ou abriu pra ler essa coisa tudo, né? Então eu acho que é... Como é que eu posso te dizer? A poesia negra é forte para fazer essa comunicação, essa conexão, por causa que teve um amigo meu que leu um poema meu do Quilombojo, né? Todo preto, todo negro é um potencial zumbi, toda preta, toda negra é uma potencial dandara, né? Quilombola, congongola, coisa boa, joia rara. Serra da Barriga, Cantagalo, Vila Fundão, Restinga, todo morro e favela é quilombo, samba de roda, umbigada jongo. Todo morro e favela é quilombo. E ele deu lá, tava trabalhando poesia lá com os alunos numa escola lá do Morro da Cruz. Daí o gurizinho leu e foi lá mostrar assim, ô senhor, essa poesia aqui mudou minha vida. Bah, interessante. Isso daí já é tudo, né? Sim. Então eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar isso. E tu vê como uma aposta, assim, também, da ideia dos educadores. É uma aposta, né? Por causa que com certeza eu posso dizer que esse menino aí também, como eu pensava muitos anos atrás, a gente conheceu Oliveira Silveira, também não sabia que existia negro que fazia poesia. Os negros faziam poesia. A gente tem que pegar e mostrar. Claro, pô, legal. E tu falaste um pouco aí do protagonismo, a gente falou do supapo e tal. As pessoas, eu acho que têm dificuldade de entender um pouco o que é esse protagonismo. Como que tu vê o protagonismo negro? O que é protagonismo negro pra ti, Dom? Acho que antes do protagonismo é a autonomia, né? Autonomia, unidade, independência. Por causa que eu posso fazer um filme e o ator protagonista pode ser o negro, né? Só que o diretor, o cara que vai ganhar o dinheiro da bilheteria é tudo branco. Então não adianta esse tipo de protagonismo, né? Eu acho que é o protagonismo junto da autonomia. A gente chegar assim, ô Pedro, vamos fazer um projeto... E é nós que dirigimos, é a gente que ordena os caminhos da coisa que vai acontecer, né? Então, o Seu Papo vem muito disso, né? O corpo ali de quem está organizando, são pessoas negras, que já tem uma trajetória, todas essas coisas assim. Então, acho que é muito importante, por causa que a gente vive num país de que a gente vai lá, faz a festa lá, como é que é? Oktoberfest, o negócio lá só tem pessoas descendentes de alemão. Ninguém fala que aquilo ali é separatismo, né? Daí agora a gente chega assim, faz uma festa só de negro e... Não, é um momento só nosso, não vai entrar branco, não vai entrar nada. É separatismo. Então, pra nós é sempre mais pesado essa coisa assim. Mesmo sabendo que isso é comum em outros grupos étnicos. Em outros grupos, aí a gente vai ter a escola israelita, tem a escola americana, tem isso. Daí eu vou fazer uma escola... africana, alguma coisa assim, afrodescendente, afro-brasileiro, o que eu quiser dar, não vou poder, né? Tá separando as coisas, não é assim, né? Então, o diálogo tem que existir. Nos Estados Unidos, os próprios brancos dialogam com os negros há muito tempo, né? No tempo do Malcolm X, o Malcolm X, daquele jeito que ele é, que todo mundo diz que ele é radical, ele ia nas universidades, Harvard, né? E todas as outras mais famosas que tinham lá, um auditório lotado de pessoas brancas querendo saber a questão, entendeu? E aqui não, dentro dessa universidade também, e de todas do Brasil, em todos os lugares, espaço não... Tem coisas ainda que não dá pra falar. Tem coisas que não dá pra falar, né? Então, que são, digamos assim, contra esse protagonismo. E tem coisas também que a gente não consegue falar assim, que a gente fala pela poesia também, né? Certo. Pô, Eduardo, legal, então. Vamos ouvir agora mais uma música do Akins, que é A Vovó Anfitriã, que é uma poesia fantástica, aquilo que ele faz, né? Que é trazer toda a geração familiar dele
e Sim. Pra, A genealogia. Genealogia, ele chama de genealogia, É. né? Então vamos ouvir então a Kins Quintê, a vovó anfitriã. A vovó anfitriã, rainha que reza de hoje até amanhã. Teve seu Osvaldo, vovô que com amor, de filhos 9 o saldo, dando vida ao clã. Tio Luiz, o mais velho, saudado com a fã. Não falta o lembrete de quem também sou fã. Minha tia Elisete no debate, Carrocan é chapa, a intérprete, com fogo da raça. Dignidade e muita graça, e nós espaldado pelo amor da tia Márcia. Tio Pitica, esse era o Zica, que Deus tenha filha, da hora nossa tia. Meu coração não é ilha, universos que emociona. Depois da filha vem minha mamãe, a dona Sônia. Pra poder vir a Simone, eu esse o tio Beto. Calma é lá na frente, que eu cito os bisnetos. Porque tem o tio Deco e o tio Carlinhos. No compromisso se propõe. Tio Marcos, o Fernandinho, chamava a avó de mãe. Por isso Pinta e Flama só casou com gente massa. O Tica com a Ana, o Luiz com a tia Márcia, o Carlinhos com a Beth. Na mesma diretriz, se complica. A Cília com o Luiz, minha mamãe esposou o Carica. Que do quintal não sai, faça guerra ou faça paz, já jurou meu papai. A vovó que eu sou fã, também tem vários netos. É a minha geração, rebeldes e quietos. A Zete e os filhos, somando são 6. Primogênito dos primos, o mais velho Sidney. O Paulinho, o Branquelinho, o Gordinho, eu sei, como o Mário Primo Lê. É pretão também, vou da norte para sul, no sarau do Pinho, mas vou com a Malu e o primo Toninho. Eu bagunço meu poema, sem sentimento vago. O Luiz tem a Milena como tem o Thiago. Por isso que eu sigo, por isso que eu consigo. Às vezes não tem conforto, eu colo sim. A Márcia tinha um Guigo, não tá morto, tá vivão no Pretuim. A Ariane é do Pitica e também sua irmã Aline. Eu perguntaria, onde anda sua irmã, a Valkyria que é do time? Eu sei lá, nos meus primos eu me uno. A Cília tem a Sheila como tem o primo Bruno. O Carlinhos tem a Cissa, o Carlinhos tem a Leila. Prima tá no centro, tem que encostar. Tô plantando o nosso nome, onde quer que a gente anda. O Vitor da Simone e também a Fernanda. Onde anda, que não anda onde eu ando. O filho do Mato, nosso primo Leandro. O Carica ama, mamãe Sônia fez equipe. Fez a Flávia e o Kiko, a Bia e o Felipe. O Carica que brecou, a mamãe continuidade. Com o Ronaldo teve o Robert, mas antes fez o Ronald. Percy tem 5 filhos, pela minha pesquisa. Diego, Letícia, Larissa e Ana Luísa. De você, tio Erci, alegria não mais foge. O bebê, o mais novo, é santo Jorge. Os primos se casaram, se encontraram, se laçaram. Pra ver nascer o sol, resumir os debates. Seguireta com a Carol, o Paulinho com a Tati. Só casal preto, pele da mesma pele. O Leta com a Michele, a Maria com o Casé. O Mário com a Elaine, o Toninho que com fé levou a Ana Paula pro altar e fez sua mulher. Ariane com o Luiz, Pretuim, Daline tá gostando. A Flávia com o patrãozinho, a Bia e o Ed se entendendo e se amando. O Bruno com a Renata, a Sheila com o Fábio. Pra pôr rango na mesa, os molecote enfrenta a morte, mas são tudo sábio. Eu ainda às vezes acompanhado, mas sozinho. Passos lentos na estrada do caminho. A Suede acerta, a única com quem o meu coração flerta. Cês avisa, pra não se arrepender se chutar na trave. O Aquisquité rouba a brisa, o Aquisquité bate demais a nave. Tem também os bisnetos, da avó que eu sou fã. Aprendendo o que é certo eu não esqueço. Cipã, a Bia tem Cauê, a Bia tem Cauã. Dois Zueli e os Zulus, negro desde cedo. A Flávia e a Gabi, no meu subiu um Pedro. Ariane e o Coquinho, a mais nova Renata. O Lea e o Dele, o Mário Keniata. O Paulinho a Rafaela, o Thiago a Manuela. Duas gatas, a Malu a linda Duda. Jecurite o seu Guilherme, o Bruno Samuel, sempre escura epiderme. Os que tem um bonde, pesadão que eu cito agora. As mulheres a Manu, a Luísa e a Vitória. Os meninos, Gui, Henrique, Decora. Eu não posso esquecer o Vinícius que é da hora. Eu não sei se é poema, mas eu sagro que eu beijo. Um beijo pros Daline, a Raíssa e o Enzo. O Vitor fez brotar um verso quase agora. Com a Emily garimpou e nasceu a Pérola. A Sheila tem Nicolas, Júlia e a Isabelle. Nomeei mais de 60, pele da minha pele. Porque aqui não moro mal, já provamos foi do fel. Uns plantando quintal, no jardim do céu. E nós escolhendo amor, o coração são nossos lares. Ligando a importância de sermos familiares. Que a vovó que eu sou fã anfitriã, a vovó sabiamente deu vida ao nosso clã. Astúcia de caçador, paciência de pescador.
Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Nesse último bloco do programa, continuamos nosso bate-papo aqui com o Duan. Duan, me diz uma coisa, tu chegasse a escutar o CD do Arquins, né? O Muzimba. Com certeza. Muzimba é... Como é que é o título dele que ele fala? Na humildade. Na humildade. Sem maldade. Na humildade sem maldade. Como que tu percebeu ali a poesia? Como que tu vê a poesia e a música dentro daquele CD ali? O que de novidade o Arquins trouxe que outros não trouxeram? O Arquins, a novidade dele é que ele é um cara antenado, é um cara ligado. Tem muita gente que trabalha poesia só com... Acho que poesia só pode ser trabalhada com um livro, né? Uhum. Com um livro. Tem gente que publica o livro, a editora vai lá, vende o livro e a pessoa tá lá, não participa às vezes de mesa. A gente foi lá na FASE, a gente foi na USP, a gente tá indo em vários lugares. A gente vai no Lago Zumbi dos Palmares, então ele trabalha a poesia com todo jeito. Ele trabalha a poesia do livro, a poesia que eles têm na cabeça dele, que ele vai lá e recita na hora, a hora que tiver que recitar. E a poesia do CD, né? Que tá ali musicado. Então é uma inovação. Quais os poetas aí que estão gravando? Gravando poesia, né? O Arquins, eu acho que ele é um expoente dentro disso, assim. E era inevitável, eu acho, que ele fazer esse trabalho. Por causa que ele é tão relacionado com a música que daqui a pouquinho ele vai ser conhecido como cantor. Como cantor, também, né? Verdade. E é interessante ver essa relação que se tem, né, entre música e poesia. Alguns dizem que, por exemplo, antigamente se dizia que música e poesia eram caminhos completamente distintos. Eram linhas. As pessoas até hoje, às vezes, tem gente que não reconhece o compositor, por exemplo, de samba como um poeta, né? Como poeta, né? E eu reconheço totalmente, né? O Mano Brown, pra mim, quando eu li aqueles versos ali do Homem na Estrada ali e tal, e eu já tinha um acompanhamento, já tinha um estudo de poesia, eu li aquilo ali, eu, puxa vida, exatamente, né? Pô, legal, Então, pra gente encerrar, então, esse programa Músicas do Mundo, eu queria que tu falasse um pouco como que tu vê, assim, o mercado de livros, e de produção literária negra, assim. Como que tu vê esse mercado, assim, pra ti que é poeta? Pra nós que somos negros, é um mercado fechado, como todos os outros mercados, né? Mercado de trabalho, né? Nosso mercado e o mercado editorial também é um mercado de trabalho para quem trabalha com a letra, né? Quem é escritor, trabalha com a escrita. E é um mercado restrito, porque às vezes tu vai mandar uma história, ou uma poesia, alguma coisa, um livro, que está muito atrelado com essa questão que a gente estava falando agora há pouco, que é a questão racial, né? Daí a editora vai achar, isso aqui não vende e tal, vai para um público determinado, a gente quer, né, lançar as coisas para vender amplo e tal, daí tu vai ter que cortar, isso daqui tu vai ter que tirar, né, pra gente poder editar e tudo mais. Então, essa coisa também que o Arquins também, a gente trocou muito uma ideia, a questão de ele ser um artista independente, né? Um artista independente, que também é uma luta muito árdua, né? Mas é aquela coisa, se eu vou vender isso aqui por R$1, esse R$1 vai ser meu, não vai ser de ninguém, né? Então, eu tô aprendendo isso, né? Aprendendo isso, por causa que eu não publicou ainda. Mas pretendo publicar, mas agora já tô com esse pensamento de ser independente também. De ser independente, exatamente. Pô, legal, Duan. Muito obrigado, então, tivemos aqui a presença do Duan, contando um pouco, né, da sua trajetória, Duan. Te agradecemos e te desejamos aí bastante sucesso aí no caminho, tanto da poesia quanto da universidade, que a gente até conversou pouco, né, mas que com certeza teremos aí outra oportunidade para lançar umas ideias aí, tá? Obrigado, então. Valeu mesmo, Pedro. Tamo junto. Gostaria, então, de agradecer ao Duan, então, poeta, estudante aqui do curso de História, né, Duan? História aqui da URGS. E também aos nossos colaboradores aqui do programa Etnomus URGS, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Esse programa, então, tem a direção do professor Reginaldo Gil Braga e na técnica Jefferson Gomes. Até a semana que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Isso aí. Músicas do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.